Aí é introdução, diz assim: o Espírito Santo há séculos tem sido desonrado, desprezado, mal interpretado, bem como atribuído a ele obras que não provêm dele. Então, o Espírito Santo, ele, ao longo dos séculos, tem sido desonrado, menosprezado, mal interpretado e tem atribuído a ele obra que não provém dele. Então, qual é a razão e qual é o porquê do Espírito Santo estar sendo desonrado, mal interpretado e mal compreendido? É porque nós não sabemos e as pessoas também não compreendem de fato e de verdade quem é o Espírito Santo. Então nós precisamos, como cristão, como servo de Cristo Jesus, saber quem é o Espírito Santo. Está no livro de Atos, capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e pergunta aos discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? E os discípulos de Éfeso, ele diz: nós nem sabemos sequer que exista o Espírito Santo. Abra para mim, por favor, Cristo, Atos capítulo 19, verso 1 ao 2. Atos capítulo 19. Então, o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso e lá ele encontra alguns cristãos e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? E os discípulos, ele fala para Paulo: nós nem sequer sabemos que exista o Espírito Santo. Ou seja, as pessoas não tinham o conhecimento do Espírito Santo. Atos capítulo 19, verso 1, 2 e 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Até aí. Então, olha que coisa triste, né? Aqueles discípulos nem sequer tinham ouvido que o Espírito Santo havia descido sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Então é necessário que nós, como cristãos, tenhamos uma compreensão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele deve ser compreendido e entendido de uma forma correta. E a Bíblia diz que ele é o nosso Consolador. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Mas eu vou enviar outro, e esse vai estar com vocês todos os dias. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. E a palavra Consolador, no grego, é Paráclito. E essa palavra, esse sentido, quando Jesus diz o Consolador, o Paráclito, vai estar contigo, com vocês, esse sentido de que alguém vai estar permanente, presente conosco. Jesus falou: eu enviarei outro, quando diz outro, ou seja, outro como eu. Assim como eu fui com vocês fisicamente, o Espírito Santo vai ser com vocês de uma maneira não física, mas de uma maneira invisível. Então, aquilo que Jesus foi para os discípulos, Jesus consolou os discípulos, fortaleceu os discípulos, esteve com os discípulos. O Espírito Santo faz isso conosco hoje. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos consolar, de estar conosco, de nos fortalecer. E é preciso que nós tenhamos essa visão de que o Espírito Santo é o nosso paráclito, ou seja, é o nosso ajudador, é o nosso companheiro, é aquele que está conosco em todos os momentos, em todas as horas, nos fortalecendo, nos fortificando, nos consolando e nos dando ânimo para prosseguir a cada dia. Então, a questão das pessoas não compreender quem é o Espírito Santo é isso. É porque não tem uma noção correta das Escrituras.
Então, se nós começarmos a ler mais as Escrituras, o livro de João, Marcos, Mateus, Marcos, ou seja, a Bíblia, vamos compreender, ter uma visão correta do Espírito Santo. E o ponto 1 aqui vai falar sobre isso. Diz assim, ponto 1, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo agindo como uma pessoa, e certamente ele é uma pessoa. O que faz de uma pessoa ser uma pessoa não é o corpo físico que ela possui, mas a sua personalidade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Efésios 4, 30, Romanos 8, verso 26 e 27. O Espírito Santo fala, ensina, guia, convence, instrui e clama. Atos 16, 13, João 14, 26, João 16, 7 a 10, Gálatas 4, 6. Então nós vamos ler esses versículos aí. Primeiro, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, né? Então, esse ponto está falando que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E o que torna uma pessoa não é o corpo físico que ela possui, mas o que torna uma pessoa é a personalidade dela. E a personalidade é intelecto, vontade e sentimento. Mas eu posso ler 1 Coríntios 12, 11? Cris, é isso. Você lê, por favor, 1 Coríntios 12, 11, né? E a irmã Selma abre em Efésios 4, 30. E eu vou ler Romanos 8, 26 e 27. Lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. São os dons, né? Isso. Então aí nós podemos ver, compreender como esse ponto 1 diz, né, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E esse ponto diz que o que vai fazer de uma pessoa não é o corpo que ela possui, mas o que torna uma pessoa é a sua personalidade. E a sua personalidade é intelecto, vontade e sentimento. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, vai falar sobre a vontade do Espírito Santo. Diz que um e o mesmo Espírito é quem distribui todos os dons, segundo a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade. Por isso que ele é uma pessoa. Por isso que o ponto 1 diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele possui personalidade. E personalidade é o quê? É intelecto, vontade e sentimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, vai falar que o Espírito Santo ele tem vontade. Um Espírito, se referindo ao Espírito Santo, é quem distribui os dons espirituais a cada cristão. Aí diz, e isso segundo a sua vontade, ou seja, segundo a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade. As pessoas têm vontade. O Espírito Santo também tem vontade. Então, é vontade do Espírito Santo conceder o mesmo dom a todos os cristãos? Não. A um Espírito Santo dá o dom de falar em outras línguas, a outro dá o dom de profecia, a outro dá o dom de interpretação das línguas estranhas, a outro dá o dom de discernimento de espírito. Mas isso é a vontade do Espírito Santo. Eu não posso forçar o Espírito Santo a me dar um dom que eu quero. O Espírito Santo vai me dar o dom que, segundo a vontade dele. Então as pessoas às vezes ficam tristes por não receber um determinado dom que ela tanto quer, que ela tanto clama. Mas o Espírito Santo concede a ela um dom segundo a vontade dele. Eu não posso forçar o Espírito Santo a me dar um dom, o dom da profecia, o dom de cura. Se for da vontade dele, isso vai ser concedido a mim. Mas se não for da vontade dele, isso não vai ser concedido. Então, aí prova, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, prova que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem personalidade. E personalidade é vontade, intelecto e sentimento. Selma agora vai ler Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam
para o dia da redenção. Até aí. Então, olha que coisa. E não entristeçai o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Ele está falando que o Espírito Santo ele pode se entristecer. Aí é mais um ato de que o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, ele pode se entristecer. É um aspecto que define o Espírito Santo como pessoa. Qual é esse aspecto? É o sentimento. Se eu sou uma pessoa, eu tenho vontade, eu tenho sentimento, eu tenho emoções. O Espírito Santo como pessoa, ele também pode se entristecer. O apóstolo Paulo ele foi bem claro, Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é sensível, ele é uma pessoa. Então nós precisamos ter essa visão do Espírito Santo. Não ver o Espírito Santo como uma força, como um poder, mas ver o Espírito Santo como uma pessoa. O texto que nós lemos, o ponto, diz que ele é uma pessoa. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo agindo como uma pessoa. E certamente ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem sentimento, tem vontade, intelecto e sentimento. E agora, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, vai dizer assim, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. Olha que coisa tremenda, maravilhosa esse versículo de Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 27 diz que aquele, se referindo a Deus, aquele Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo. Ou seja, Deus conhece a mente do Espírito Santo. E segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí é mais um aspecto, mais uma característica que torna o Espírito Santo uma pessoa. Primeiro nós vimos que o Espírito Santo ele é uma pessoa porque possui vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Cristo leu. Segundo, Efésios capítulo 4, verso 30, Selma leu, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de viver. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. E a igreja do século 21 tem entristecido o Espírito Santo de uma forma tal que a manifestação do Espírito Santo hoje está menor. Então por quê? Porque a ação dos cristãos, a ação da igreja para com o Espírito Santo não está sendo a ação correta. É por isso que nós começamos essa lição dizendo que o Espírito Santo tem sido desonrado, mal interpretado e atribuído a ele obras que não provêm dele. Então isso é verdade, que nós vemos por aí pessoas cristãs que não têm uma compreensão exata de quem é o Espírito Santo. Então, o ponto que nós estamos lendo é o ponto 1, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se alguém aí fora, pessoas que não são cristãs, perguntar para você, o Espírito Santo é uma pessoa? Como assim? Não, o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é o poder de Deus. Não, se fala, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Aí você fala, porque ele tem personalidade. Como assim? Porque ele tem vontade própria, tem sentimento e tem emoções.
E os versículos estão aí provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós não devemos ter dúvida disso nunca. O Espírito Santo que habita em mim, ele é uma pessoa. E em 1 Coríntios capítulo 6, Cris, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, veio habitar em nós. Nós hoje somos a casa do Espírito Santo. Nós hoje somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, acaso não sabeis que sois santuário, sois templo do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, quem é? É uma pessoa real. Ele não possui um corpo físico, mas possui personalidade. O que torna você uma pessoa não é o seu corpo físico. O que me torna uma pessoa não é o meu corpo físico. O que vai nos tornar uma pessoa é a nossa personalidade. E o que é personalidade? Intelecto, sentimento e vontade. O Espírito Santo possui esses atributos, possui essas características. E Romanos capítulo 8, verso 26, 27, diz isso, que o Espírito Santo ele intercede por nós e Deus conhece a mente do Espírito Santo. O Espírito Santo também, aqui o ponto 2, diz que o Espírito Santo ele fala, ensina, convence, instrui e clama. Então nós vamos abrir aí, Cris, por favor, João capítulo 16, verso 13. A irmã, esqueci o nome da irmã. Ana, você trouxe a Bíblia? Então tá bom. Então a irmã Selma, vamos ler João 14, 26. A irmã Cris, João 16, 13. A irmã Selma, João 14, 26. Eu vou ler João 16, verso 7 a 10. E depois Gálatas 4, verso 6. Eu sou 14, 26, né? Isso, 14, 26. 14, 26. Ela tem um Então pode abrir, maravilha. Então você, Ana, né? Fica com Gálatas capítulo 4, verso 6. Cris, João 16, 16, verso 13. 13. Pode ler. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão dito. Então, olha só que coisa, né? Então, quando ele vier, o Espírito da verdade, Jesus falando aos discípulos, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, ou seja, é o Espírito Santo quem guia. Então, nós podemos ter esse auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos guiar em todo momento naquilo que é verdade, naquilo que é fato. Então, isso aí é uma prova de que o Espírito Santo ele guia. Então, quando ele vier... Jesus, né? Então, não tem maior testificação. Palavra do próprio Jesus ao discípulo. Então, quando ele vier, ser filho do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Selma, João capítulo 14, verso 26. Isso. Mas o conselheiro é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ensinará a vós todas as coisas e falará a vocês. Lembra de tudo que eu disse. Olha que coisa, não? Então o Espírito Santo, ele vai o quê? Repete aí, Selma, por favor. Mas o conselheiro, isso. o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome e ensinará a vós todas as coisas e falará a vocês e lembrará tudo que eu disse. Então, o Espírito Santo ele vai ensinar. Então, a palavra do Senhor Jesus dizendo aos discípulos, não é? O Espírito Santo ele vai guiar vocês. Depois diz, o Espírito Santo vai ensinar a vocês. Ou seja, é o Espírito Santo quem vai nos guiar em toda a verdade e vai nos ensinar aos ensinamentos da palavra de Deus.
É como se a gente fizesse alguma coisa de errado, o Espírito Santo, a gente sentisse ele tão triste que a gente se sentisse mal. Isso aí... É como se fosse, assim, que a gente fizesse ele ficar triste. Vamos dizer, eu fizesse algo que entristecesse ele. Ele ficasse tão triste que a gente ficasse mais triste ainda. Isso. Porque nós sabemos que nós fizemos ele ficar triste. Aí está em... o versículo que se aplica a isso é que você leu, Efésios 4:30. Não entristeçar o Espírito Santo. Agora nós estamos falando que o Espírito Santo ele guia e ele ensina. Então, toda a verdade do reino de Deus, todas as verdades espirituais que o cristão precisa saber, que o cristão precisa ser guiado, quem faz isso é papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é o nosso consolador. Agora, João capítulo 16, verso 7 a 10, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, palavras do nosso Senhor Jesus dizendo: quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele ensina, ele guia e vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, isso é papel do Espírito Santo. Então, nós devemos conhecer o Espírito Santo. Nós devemos nos envolver a cada dia com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem esse papel de tornar aquilo que Cristo conquistou real em nossas vidas. A obra de Jesus, o novo nascimento, a nova criatura, ele tem o papel de tornar real em nós. Ana, Gálatas capítulo 4, verso 6. E para mostrar que vocês são meus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Então, o Espírito Santo que exclama ou clama: Abba, Pai. Então, o Espírito Santo ele tem essa função também de nos levar a clamar também, chamando Deus, nós dando esse sentimento, nos guiando de chamar Deus de Pai, chamar Jesus de Senhor. Então, tudo isso é papel do Espírito Santo. Então, o ser humano, o cristão, tudo que ele vai fazer agora, no reino espiritual, no reino de Deus, é movido pelo Espírito Santo. Então, se eu fazer no reino de Deus coisas segundo a carne, por mim mesmo, isso não vai ter efeito algum. Mas se eu sou levado pelo Espírito Santo a fazer as coisas de Deus, isso vai ter feito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina, nos guia, nos convence e também vai nos instruir. Então, tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, por isso que o ponto 1 que nós lemos diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, não tenha dúvida disso, de que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Coisa maravilhosa é isso, é saber de que nós, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar em nós. Antigo Testamento, Deus habitava no Santo do Santo através da arca. A arca era o símbolo da Shekinah de Deus. Mas no Novo Testamento, nós somos a Shekinah de Deus. Nós somos a arca de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus agora vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta de que o Espírito Santo é uma pessoa? Dúvida nenhuma? Certeza? Então, se perguntar para vocês por que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa porque ele tem personalidade, porque ele possui vontade, intelecto e sentimento.
prova isso porque a Bíblia mostra o Espírito Santo agindo como pessoa, e ele é uma pessoa. Os atributos de uma pessoa, o Espírito Santo tem: vontade, sentimento e emoções. Então vamos pular para o ponto 2, né?